oportunidades para transformar aí a sua vida, a sua carreira, mas às vezes também cheia de questionamentos. Será que eu estou mesmo no caminho certo da minha carreira? Será que eu estou mesmo satisfeito com esse emprego? Será que eu estou mesmo satisfeito com o rumo que eu estou dando para minha vida profissional, para minha vida pessoal? Segunda-feira costuma ser um dia de muitos questionamentos, né? Pelo menos para mim foi, gente. Tinha segunda-feira que não era fácil, não. Então eu sei muito bem o que alguns de vocês podem estar passando neste momento. Então eu sou Fabiana Chitton, sou especialista em satisfação de carreira e realização profissional. Já te explico um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero te convidar então para estar aqui comigo. Eu escolhi assumir um compromisso aí com a sua carreira, exatamente com a sua carreira. E eu vou te convidar a fazer o mesmo. Então, como é que vai funcionar? Toda segunda-feira, às 9 da manhã, nós vamos nos encontrar aqui para falar sobre a sua carreira. Por quê, Fabi? Logo na segunda, às 9 da manhã, porque eu sei que a gente sempre acaba deixando a gente de lado na nossa agenda de compromissos. E é muito importante para você profissional, para a sua satisfação, para a sua realização, para o seu sucesso na carreira, ter momentos para parar, olhar, analisar, refletir, e nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Tem um amigo meu que usa um jargão que é até engraçado, mas para mim fez muito sentido. Ele dizia assim, que quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. E o que isso tem a ver com o nosso encontro aqui? Muitas vezes a gente está na nossa bolha, seja na sua empresa, seja na fatia de mercado que você trabalha. Pode ver, médicos, dentistas, o pessoal da informática, o pessoal da publicidade, geralmente cada um desses nichos, né, desses guetos, tem a sua linguagem própria, muitas vezes a sua forma de pensar. Então a gente acaba convivendo, parece que sempre com pessoas nessa mesma linha. E às vezes tudo que a gente precisa é um olhar diferente para resolver um daqueles problemas que já estão ali, há muito tempo pegando no nosso pé. A ideia, então, é toda segunda-feira a gente ter esse horário aí. Pode pegar uma xícara de café, vem tomar um café aí comigo, um café com a sua carreira. Para quê? Para refletirmos sobre temas, né, de carreira. Porque a sua hora na carreira, eu digo que tudo na vida tem a sua hora, né? Então eu te pergunto, qual é a sua hora na carreira? Muitos profissionais não estão 100% satisfeitos com o seu trabalho, mas muitas vezes não têm clareza de qual é a hora da sua carreira. Como assim? Qual é a hora da sua carreira? Será que é hora de uma promoção? Será que é hora de uma transição? Será que é hora de uma consolidação? Ou será que já passou da hora de uma demissão? Temos todos esses cenários. E, embora eles pareçam diferentes, eles têm um ponto muito em comum, que é o quê? A insatisfação. Sabe quando a gente começa a perder o ânimo para ir para o nosso trabalho? Ou a gente começa a ficar impaciente com tudo que acontece ao nosso redor? Ou quando a nossa cabeça começa a se encher de perguntas, mas será? Mas será? Mas será? E se? E se? E se? Essas são algumas das perguntas que a gente começa a fazer quando está na hora de fazer alguma coisa nova na nossa carreira. E aí, já parou para pensar? Qual é a sua hora na carreira? Deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber. Se você estiver vendo a reprise, deixa aí também, porque eu vou te responder. Eu quero saber qual é a sua hora na carreira. Você está na hora de uma promoção? Está na hora de uma transição? Está na hora de uma consolidação ou está na hora de uma demissão? Conta aí para mim. Como eu disse, essas 4 horas, né, diferentes momentos da nossa carreira, parecem tão diferentes assim, mas não são. E por que eles não são? Como eu disse, eles começam com uma insatisfação, uma inquietude ou até mesmo uma reclamação que não passa nunca. Lembra que eu disse? A gente costuma andar muito
tempo com pessoas que trabalham na mesma empresa que a gente, no mesmo setor de mercado que a gente, e a gente começa a achar que só tem uma visão de mundo, que só tem um caminho de carreira. E às vezes a gente começa a se sentir meio que não se encaixando em tudo isso. Mas ao meu redor todo mundo diz que tem que ser assim, que é assim, que sempre foi assim, né? E aí você fica assim, mas meu Deus, será que eu tô ficando louca, né? Por que só eu tô com essas coisas na minha cabeça? O problema é que essas coisas, quando elas começam a aparecer na nossa cabeça, né? Beijo, Paola! Saudade de você! Quando essas coisas começam a aparecer na nossa cabeça, elas não vão mais embora. Até que a gente finalmente tome uma decisão e siga um novo caminho com clareza. Ou até siga o mesmo caminho, mas de uma forma totalmente diferente. Essas são algumas das questões que eu recebo dos meus clientes de mentoria aqui sobre o que fazer na carreira. E isso, gente, acaba ficando tudo meio confuso. Sabe quando você já não sabe mais se você acordou de mau humor, ou se seu chefe é chato, ou se os seus colegas não te entendem, ou se é tudo isso junto e misturado. Não importa de onde isso vem, mas quer dizer, neste primeiro momento. Importa sim, mas o que acontece? Quanto mais isso vai acontecendo... Bom dia, Karen! Que bom te ver, minha linda! Saudade! Quanto mais isso começa a acontecer, a gente mesmo sem se dar conta, começa a perder não só a nossa vontade, o nosso ânimo, mas a gente também acaba perdendo a nossa performance. E o que acontece? Quando eu não evoluo, seja na vida ou na carreira, de uma forma ou de outra, eu vou estar regredindo, voltando para trás. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas parece que a minha vida tá parada, parece que tá tudo igual, parece que nada muda. E realmente, muitas vezes, nada muda mesmo. Nós estamos tão naquela rotina, um dia após o outro, na correria para dar conta de tudo, De filho, de marido, de casa, de profissão, de corpo, de saúde, enfim, é um monte de coisas. E a gente não tira tempo para refletir sobre essas questões. É muito normal a gente responder de bate-pronto. Mas é assim mesmo. Segunda-feira é assim. Segunda-feira é difícil. É um dia difícil. Segunda-feira é o dia da preguiça. Segunda-feira, coitada da segunda-feira, gente? Ela leva a culpa de muita coisa, não é, gente? Aí a gente vai para a resposta mais prática e simples, que é assim mesmo. E por que a gente acaba acreditando fielmente que é assim mesmo? Porque a gente vai começando a ouvir esse discurso de vários lados, Eu sou aqui de Embu-Guaçu, uma cidade pequena, e a gente diz aqui, num dos ditados, que assim, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade, Então, quando eu começo a ver que o meu colega tá insatisfeito, que o meu colega tá de saco cheio, que o meu colega tá cansado, o outro colega tá cansado, o outro colega tá cansado, Só porque se tornou comum não significa que é normal, Paola? Muito bem. Só porque se tornou comum não significa que é normal. Gente, eu não sei vocês, mas na época que eu comecei a ficar insatisfeita com a minha vida profissional, parece que eu olhava do lado, e tava todo mundo reclamando, tá todo mundo falando a mesma coisa. Aí eu comecei a pensar, ok, é assim mesmo. Mas como eu disse, uma vez que aquela pulguinha atrás da sua orelha começa a coçar, ela não para. Por mais que eu ouvisse, é assim mesmo, alguma coisa dentro de mim dizia, não pode ser, E o que me fez mudar um pouco essa forma de pensar e buscar alguns caminhos, Na época, eu lembro até hoje, eu estava com 34 anos e eu fiz uma conta básica, de quanto tempo faltava para eu me aposentar, por exemplo. E eu falei, gente, eu nem lembro quantos anos tinham dado, mas eu pensei assim, mais 30 anos desse jeito na minha vida, que seria mais ou menos até os 64, eu não vou aguentar. Porque eu olhava para frente e eu não via mudança, nem possibilidade de mudança,
parecia que assim, nossa, se trabalhar é isso, se chegar no auge da carreira é isso, eu não sei se eu quero isso para mim não, né? Não sei se alguns de vocês já se questionaram, mas se não se questionaram, eu acredito que em algum momento vocês vão se questionar. Principalmente os profissionais que já estão numa fase, né, de liderança ou de grande experiência na carreira, que já fizeram grandes conquistas, né? No começo, essas conquistas, esse novo, tudo vai nos motivando a seguir em frente, né? E a gente vai seguindo aquele sonho que muitas vezes nos foi vendido e dado, né? Dos famosos checklist da vida. E a gente vai lá ticando os nossos negocinhos sem nem muitas vezes entender por quê. Aí o que acontece? Quando a gente vai ticando todos eles assim, já tenho um emprego, já tenho um bom cargo, já casei, já tenho filho, já tenho casa, já tenho carro, e aí a gente começa a faltar o que ticar ali, né? E aí é a hora que a gente realmente começa a pensar no caminho que a gente tomou. Nossa, Fabi, mas eu tomei o caminho errado na minha vida. Foi a primeira coisa que eu pensei, gente, quando isso aconteceu comigo. Mas não, a gente trilhou um caminho que nos serviu até aquele momento. E pode ser que você já foi muito feliz e realizado na sua profissão, na sua empresa, né, nas suas atividades, e parece que assim, do nada, meio sem entender, parece que isso não está mais acontecendo com você. E às vezes é bem difícil a gente entender o que está mesmo passando com a gente. Principalmente, como eu disse no começo, quando eu vou me aconselhar com um colega do lado ou com alguém, geralmente as pessoas vão dizer assim, não, relaxa, sossega, você tá com a vida boa, né? Você já tem carro, casa, apartamento, já tem um bom emprego, seu emprego é ótimo, seu salário é bom, você não tem do que reclamar, né? Não que a gente não tenha o que reclamar, mas a gente pode sempre melhorar, né? Mas às vezes é muito difícil romper essa bolha. Então, por que hoje eu escolhi trabalhar com satisfação de carreira e realização profissional? Eu sempre fui uma pessoa muito workaholic, muito workaholic. Deixava tudo pelo trabalho. E realmente, sim, hoje eu sei que uma parte era para não olhar diretamente para minha vida, mas uma boa parte disso é porque eu realmente gosto de trabalhar. E eu acredito, né, que todos nós temos os nossos dons e habilidades, e eles foram feitos para serem utilizados, né, para servir, para estar a serviço, né, da evolução desse mundo. Eu não acredito que a gente veio no mundo para ficar aqui sentado de braço cruzado, embora eu adoro na frente da praia tomando champanhe, mas eu acho que 24 horas por dia não é a nossa missão. Eu acredito que o trabalho, né, a nossa entrega faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado e da nossa vida como sociedade. E eu também acredito que isso deve ser leve, agradável, prazeroso. E por quê? Trabalho leve, agradável, prazeroso, parece que é meio uma dicotomia, parece que são duas coisas completamente excludentes. E na verdade não são, ou pelo menos não deveriam ser, né? E como que eu chego nesse equilíbrio? Essa sempre foi a minha questão. Eu não queria parar de trabalhar, mas eu não queria mais trabalhar da forma como eu estava trabalhando. Mas eu também não conhecia uma outra forma de se trabalhar, né? E aí isso deu um nó na minha cabeça. Imagina, a tia loira deu um nó maior ainda, né? E nessa minha caminhada para entender o que estava se passando comigo, e nesses estudos todos sobre conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento, né, habilidades, dons, propósitos, valores, né, eu cheguei a um conceito que para mim faz muito sentido. Eu lembro que uma das primeiras dúvidas que eu tive, e é uma dessas horas que eu falo para vocês da carreira, eu falava assim, será que é a hora de uma promoção? E aí eu comecei a trabalhar para uma promoção. Só que eu sempre fui uma pessoa que olhava para frente, né? Para as pessoas que estavam à minha frente na empresa, no setor, enfim, e me espelhava nessas pessoas, né? E aí eu pensava assim, mas se eu for promovida, a minha vida vai ser assim, 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 assim. Eu falei, cara, eu acho que eu não quero uma promoção, não neste momento e não dessa forma como eu venho trabalhando. E aí eu fui para o outro extremo. Então, se eu não quero uma promoção, se eu não quero mais ficar aqui, eu preciso do quê? De uma transição, né? Então, eu quero fazer uma transição de carreira. E qual é a questão?
Transição é um caminho, mas não é a resposta para tudo na nossa vida. E eu acredito que antes da transição, antes da promoção, antes da consolidação, é necessário que nós passamos a pensar sobre satisfação. Por quê? A ficha começou a cair quando eu comecei a almejar muito a promoção. E sabe aquela coisa que já falam pra gente? Cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. Eu consegui. E eu falava, imagina, como assim? Cuidado com o que eu peço que eu posso conseguir. Tudo que eu mais quero eu conseguir. Gente, tudo que eu mais queria era conseguir. Mas eu não estava preparada para o que vinha com aquilo que eu consegui. De novo, por quê? Porque eu não tinha parado para pensar no que me satisfazia naquela promoção. É meio automático, eu não sei para vocês, mas para mim sempre foi, né? Eu sempre fui uma pessoa muito carreirista, então eu sabia que eu tinha que entrar numa empresa. Se você me desse um plano de carreira, e eu trabalhei em empresas que me forneceram isso, sou muito grata, eu tinha um plano de carreira muito claro, né? Pelo menos um caminho, ou de novo, listinhas que eu tinha para seguir ali, né? Dar o checklist nos passos, né, para conseguir a promoção. E isso, para mim, de certa forma, se tornava cômodo e fácil. Por quê? Eu não parava para pensar. Eu sabia se era aquilo que eu tinha para fazer, era só eu fazer e ganhar a promoção. Depois que eu ganhava a promoção, eu tinha que ver o que eu tinha que fazer para a próxima promoção e era só eu continuar fazendo que eu ia chegar numa nova promoção. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Só que nessa, de uma promoção para outra, de um cargo para outro, a gente vai levando a vida sem se questionar se a gente está indo para um caminho, não certo não, e nem errado, mas um caminho que faz sentido para a gente. E eu tentei promoção, eu tentei a transição, eu tentei a demissão, e o que aconteceu? E nenhuma delas, resolveram o que estava acontecendo comigo. Sim, eu tinha algumas coisas para resolver, para me conhecer, para me trabalhar, e fiz isso também. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, e hoje eu trago isso aqui, quero trazer isso para o nosso episódio aqui, para o nosso bate-papo de estreia, este conceito de satisfação de carreira. Antes de você pensar numa promoção, numa demissão, numa transição, numa consolidação, pensa no que realmente traz para você satisfação. O que te deixa feliz, o que te deixa satisfeito, o que te deixa realizado. Por quê? Uma vez que você tem claro para você o que te satisfaz em uma carreira, em um emprego, em uma vida profissional, fica mais fácil você fazer escolhas. E mais ainda, fica mais fácil você fazer renúncias. Quem nunca recebeu alguma proposta de emprego para trocar, e você pensa assim, mas eu não tô tão mal no meu emprego, mas também não sei se eu quero ficar aqui. Todas as vezes que a gente precisa tomar uma decisão na nossa carreira, quando a gente tem claro aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos motiva na carreira, fica inclusive mais fácil decidir sobre promoção, sobre transição, sobre troca, sobre novas ofertas no mercado. Claro, como que eu chego nessa satisfação? Eu passei por um momento onde eu fui de um extremo ao outro, de não pensar na minha carreira e depois achar que eu ia romantizar o propósito, que eu vim nessa vida para fazer alguma coisa e que isso seria muito fácil. Realmente não é tão fácil, exige dedicação, exige uma reformulação diária de tudo isso. Mas o que acontece? Quando a gente tem claro o que faz sentido para mim, o que faz sentido para minha pessoa, para os meus gostos, para as minhas habilidades, fica mais fácil. E você não cai também neste outro extremo, como eu te disse, do propósito romantizado, de que eu vim para uma coisa especial nessa vida e que minha vida vai ser maravilhosa. E aí, de uma outra maneira, você passa também a não se encontrar. Primeiro você não pensa em propósito, depois você se perde no meio do propósito. Eu chamo isso de desenvolvimento pêndulo, Porque uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está aqui. E nenhum dos extremos, eles são contribuição para a nossa evolução. É tudo um caminho. E qual é a questão do pêndulo? Toda vez que eu pendulo para cá e depois eu pendulo para lá, cada vez mais eu vou indo para lugares diferentes até que eu chego num momento de equilíbrio, que é onde eu encontro o que é o equilíbrio.
trabalhar com algo que eu gosto, trabalhar com algo que me remunera, trabalhar em um lugar onde eu sou reconhecido e tenho um ambiente saudável e harmonioso, e trabalhar em um lugar onde me permite equilibrar vida pessoal e vida profissional. É assim que hoje eu olho para a satisfação de carreira. Então, sempre que eu converso com alguns profissionais, antes de vir com aquela ideia fixa de eu não aguento mais essa empresa, eu vou chutar o balde, eu vou trocar de emprego, ou nossa, tudo que eu quero é uma promoção e eu vou fazer tudo que for necessário para essa promoção, né? Ou assim, não, eu vou ficar por aqui mesmo, nesse momento de consolidação, de me encontrar. Todos esses 3 momentos, todas essas 3 horas da sua carreira, elas são válidas, desde que você tenha claro, né, o que realmente você busca para sua carreira. Então, este foi o nosso encontro, o nosso primeiro encontro aqui. Então, conta para mim aqui nos comentários qual é a sua hora na carreira. Que a partir do próximo episódio nós vamos começar a falar um pouco mais sobre cada um dos pilares que vão te auxiliar a encontrar a sua satisfação e realização profissional. Desejo a você uma ótima semana, uma semana muito produtiva, leve, próspera e abençoada. Então, gente, até a próxima segunda-feira, às 9 da manhã.